Neste episódio do podcast Trivium, vamos falar sobre o livro A Estalagem Volante de Chesterton, uma distopia passada numa Inglaterra em que o consumo de álcool foi proibido. Este livro é também, de alguma forma, uma sátira bastante atual da vida política, ou se quiserem, da vida levada por muitos políticos, infelizmente. Iremos abordar estes temas com o bom humor do costume e com a esperança de que depois de ouvir este episódio também quererão ler o livro. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Boa noite, Vasco, como é que estás? Olá Bernardo, agora já nos denunciaste e toda a gente sabe que gravamos estas coisas à noite, mas estou ótimo, obrigado, espero que tu também. Também, obrigado. Temos um livro hoje, Hoje regressamos temos, aos livros. exatamente, hoje temos um livro, que aliás é um livro que eu referi naquele Fantástico. episódio que gravámos no início do ano de 2021 sobre os livros que queremos ler precisamente neste ano, e trata-se do livro A Estalagem Volante, do grande escritor, jornalista, filósofo, teólogo inglês Gilbert Keith Chesterton. Epá, isto é que é um currículo e peras, não é? Jornalista, filósofo, teólogo, de facto, o homem. E até eu adicionaria também economista, Chesterton, visto que ele com o Belloc foi o grande impulsionador daquele pensamento económico chamado distributismo ou distributivismo, depende depois Tal se e qual, estamos a tal e falar em qual. Portugal ou no Brasil. E portanto, de facto, é um homem com um grande pensamento e mais do que um grande pensamento quantitativo, um grande pensamento qualitativo também. Exatamente, exatamente. E é engraçado que essa amizade com o Belloc fez com que surgisse um termo que é Chester Belloc, portanto, que era aqui a união entre os dois apelidos, que certamente também, pronto, tem a ver com isto que tu disseste, não é? Essa grande amizade e essas duas grandes mentes a pensar em conjunto. Mas sim, o grande Chesterton, este inglês do início da primeira... do início do século XX, como todos saberão, um homem que se converte ao anglicanismo e que depois do anglicanismo mais tarde se converte ao catolicismo. Portanto, também uma daquelas grandes conversões. Para quem ouviu o nosso episódio sobre Newman, também fazemos uma brevíssima referência a isto, mas acima de tudo, mas para este efeito, um grande, um autor e peras, podemos dizer assim, como tu acabaste de dizer, não é? Pronto, obviamente Chesterton dava para um episódio só sobre ele, e atenção, eu não me sinto capaz de falar sobre Chesterton, só sobre Chesterton durante o episódio, porque ainda não li muita coisa dele. Já agora também, para quem nos estiver a ouvir, partilho aquilo que já li dele. Li um outro romance que é O Homem que Era Quinta-feira, que porventura será o romance mais famoso de Chesterton, e também li a biografia de São Francisco de Assis. Pronto, tenho outros livros para ler, tenho Os Disparates do Mundo, tenho Ortodoxia, tenho a biografia de São Tomás de Aquino, portanto tenho outros para ler. Naturalmente já li A Estalagem Volante, de que vou falar hoje, mas ainda há muita coisa para ler, e quando falarmos só sobre Chesterton, a menos que tu, Bernardo, estejas confiante, se calhar convidamos alguém de fora para nos vir falar. Não, Mas de agora, todo. É melhor vir alguém de fora sempre. diz-me já agora o que é que já leste dele? Ora, boa pergunta. Eu acho que dele li Ortodoxia, estava aqui a olhar para os livros, tenho aqui a minha estante atrás, li Ortodoxia e a biografia de São Tomás, penso que foram só estes dois. Portanto, estávamos aqui empatados, 2-2. Completamos-nos. Não, eu já li 3, que eu também li A Estalagem Volante. Agora, exatamente, antes da estalagem volante é que estávamos empatados. Exatamente. A Estalagem Para os Volante, nossos ouvintes verem o quão curta é a nossa cultura. em Chesterton. Em Chesterton. E E no em resto. geral também. E no resto. Sem Mas vergonha, Vasco, sem vergonha. então é isso mesmo. No bom sentido. Claro. Transparência total. Pronto, e aqui neste caso da Estalagem Volante trata-se também de um romance. Pronto, um romance.
o que faz com que eu, tendo lido O Homem que Era Quinta-feira, também já falarei adiante, mas algum paralelismo acabo por fazer. O título original da obra, em inglês, é The Flying Inn. Para quem não souber, inn com 2 N's significa estalagem ou albergue. Aliás, toda a gente deve conhecer aqueles hotéis, que a cadeia, exatamente, que é os Holiday Inn, pronto. Portanto, é o albergue ou a estalagem de férias, seria essa a tradução. Portanto, Este podcast é patrocinado por Holiday Inn. Era bom, pá, se eles nos estiverem a ouvir, mas pronto, chama-se The Flying Inn, portanto, a estalagem, esta tradução que tem é volante, mas poderia ser também a estalagem voadora, o albergue voador, o que seja, mas pronto, isto depois já sabe que as traduções é mais ou menos como quiser o tradutor. Este romance foi publicado em 1914 e isto eu li, mas isto é o que vou dizer agora, não é? Que talvez pelo facto de ter coincidido com o início da Primeira Guerra Mundial, talvez tenha ficado um bocado esquecido naquilo que é a obra de Chesterton. Portanto, não é um dos seus romances, nem sequer uma das suas obras mais famosas, e sobretudo considerando que à data, portanto, em 1914, ele já tinha escrito algum dos seus livros mais famosos e mais marcantes, como é o caso do romance O Homem que Era Quinta-feira, e também do famoso livro da apologética que tu, Bernardo, já leste, Ortodoxia. Pronto. Isto também, já agora, só para referir que isto ainda é escrito na sua fase anglicana, pronto, portanto, ainda uns bons anos antes da sua conversão ao catolicismo. No entanto, isto é curioso pelos temas que este livro aborda e que falarei adiante. Eu acho que é bastante estranho que nos tempos atuais seja uma obra esquecida, não é? Portanto, é típico quando se lê, enfim, várias sinopses sobre este livro, ou até críticas do livro, costuma-se ler que é uma obra-prima esquecida, não é? Porque, de facto, é muito profética, mas enfim, já me estou a adiantar, já veremos. Antes de começar, também só dizer que a versão que tenho foi publicada pela editora Livro B. A Livro B é uma chancela da E-Primatur, que é um projeto muito interessante, é um projeto que publica filmes não, que publica livros com base em... Quem sabe, mas até agora, e tanto quanto sei, publica livros com base numa política de crowdfunding. Portanto, se forem ao site da E-Primatur, é engraçado, eles têm lá projetos de crowdfunding e com base nesse crowdfunding publicam livros, têm uma série de coisas ótimas e dadas também do Charles Dickens, e pronto, e aproveitamos também para agradecer à Livro B, porque na altura em que publicámos aquele tal podcast dos livros que havíamos de ler este ano, eles ouviram o podcast e fizeram questão de nos referenciar na página de Facebook deles, e por isso também lhes queremos agradecer, e pronto, já está lido o livro. Era eu que o tinha de ler, o Bernardo talvez venha a ler no futuro, mas eu é que prometi que ia ler, já li e recomendo. Por último, a nossa ideia não é tanto desvendar a história toda do livro, não é? Também para que não percam de vontade de o ler. Assim, é inevitável que haja aqui alguns os chamados spoilers, pronto, mas eu tenho uma filosofia em relação aos spoilers. Acho que, quer dizer, se um livro é bom, é sempre bom, mesmo que eu conheça a história ou não, porque não é tanto a história que interessa, é a forma como está escrita e como é contada, mas pronto, algo iremos desvendar, mas esperemos que seja o QB para que não percam a vontade de ler. E depois vamos buscar também alguns aspectos que consideramos pertinentes para pensar e para discutir acerca do livro. Pronto. Então vamos lá falar sobre a estalagem volante, fazer aqui um resumo da história. Este livro é aquilo que se chama uma distopia. Portanto, é uma história que se passa num mundo em que a realidade em si é má, é negativa, e em que tipicamente existe um regime opressor, não é? Portanto, isto seria a definição do Vasco de uma distopia. Uma distopia naturalmente opõe-se a uma utopia. Outras distopias famosas seriam, por exemplo,
O Senhor do Mundo, do padre Robert Hugh Benson, ou O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ou ainda 1984, de George Orwell. No entanto, tratando-se de Chesterton, esta distopia não abdica de algum sentido de humor, ou aliás, de bastante sentido de humor, e isto até se percebe bem ao ler a sinopse que passa a ler, aqui da edição do livro B, diz o seguinte: Chesterton imagina uma sociedade do futuro onde o movimento temperança, conseguiu impor no Reino Unido um regime de abstinência que permitiu a instalação de uma espécie de governo islâmico progressista. Eu gosto sempre destas expressões de uma espécie de governo islâmico progressista. Humphrey Pump e o capitão Patrick Delroy atravessam o país com uma missão: alcoolizar toda uma nação. Entre a utopia e a distopia, Chesterton escreve sobre extremismos e bebedeiras de bradar aos céus numa obra-prima esquecida da literatura europeia. Cá está esta ideia de que é uma obra-prima esquecida, e pronto, ele fala, pelo menos esta sinopse fala, diz que está entre a utopia e a distopia, mas diria que a opinião consensual é que isto é de facto uma distopia, porque lá está, temos aqui o regime totalitário e opressor. Ou, se quiserem, uma espécie de governo islâmico progressista. Curiosamente, e por acaso, e a acreditar naquilo que li num site que recomendo, que é para quem gosta de Chesterton, pareceu muito interessante, o site que se chama, aliás, o site da Society of Gilbert Keith Chesterton, portanto, lá a Sociedade do Chesterton, li lá que, para além dos livros de ortodoxia e outro livro deles que se chama Heréticos, A Estalagem Volante foi aquele que mais prazer lhe deu escrever. E eu acho que consigo perceber porque, tendo lido o livro e a sinopse que acabei de vos ler também ajuda, quer dizer, esta é uma história, é de facto hilariante, não é? Esta ideia daqueles dois personagens de andarem pelo país a alcoolizar uma nação é hilariante e, enfim, é muito engraçado. Pronto, aqui, agora, olhando para a história, o livro começa com uma mulher chamada Joan Brett, que está a passear, peço desculpa, e por acaso está a passear, sei lá, na terrinha dela, e por acaso começa a ouvir a pregação de um muçulmano aparentemente louco, portanto, está a passear e começa a ouvir este muçulmano que está ali a pregar, e cito o livro, início de citação: a pouco e pouco julgou compreender que ele, o muçulmano, tinha a mania de que a civilização inglesa fora fundada pelos turcos, ou talvez pelos sarracenos, depois da sua vitória nas cruzadas. Fim de citação. Então, ao ouvir este homem acha que a civilização inglesa era turca, assim, simplificado. Este personagem agora, este muçulmano, é turco. E para provar esta asserção, que é, digamos, no mínimo curiosa, o muçulmano começa a dar exemplos de palavras tais como álcool, cuja origem etimológica é árabe, e nós sabemos que é, de facto, e também diz ele que no Natal os ingleses não comem França, nem comem Escócia, mas comem Turkey, não é? Turkey é Turquia, que mais não é... Aquelas piadas que só funcionam na língua original. Exatamente. Não, isto, enfim, isto obviamente eu li em português, mas já se sabe, quando lemos estas obras traduzidas, corremos sempre o risco de perder estas piadas, não é? Mas pronto, Turkey, que diz o tal louco muçulmano, que mais não é do que o nome do país do servo dos profetas. Portanto, até o Natal, de alguma forma, ele arranja o Natal, que no fundo que é o mistério da encarnação do Salvador, não é? De Jesus, até aí ele consegue arranjar uma associação remota, se quiserem, ao islamismo, à religião do profeta, como ele lhe chama, porque os ingleses não comem França nem Escócia, mas comem Turquias. Turkey. Enfim, isto tudo para chegar à conclusão, como estou a dizer, que a atual sociedade inglesa, não é? Atual, obviamente, à época escrita, era uma deturpação daquilo que tinha sido originalmente uma sociedade islâmica, e que no início não era permitido o consumo de bebidas alcoólicas. Pronto, estava, portanto, a reivindicar a necessidade urgente de uma lei seca, não é? Basicamente. Aquele discurso meio maluco. Uma das coisas curiosas acerca deste personagem é que
para qualquer coisa que se lhe diga, isto é ao longo do livro, ele arranja sempre maneira de a relacionar, mesmo que seja de forma absurda, como acabámos de ver, ele arranja sempre maneira de relacionar com o Islão. É muito engraçado. Vasco, Diz. e curiosamente estás a falar de lei seca, Sim. o Chesterton estava a escrever mais ou menos ao mesmo tempo em que existia uma lei seca nos Estados Unidos, ou não estou a localizar bem. Ele escreve isto precisamente 6 anos antes. Eu fui, obviamente, todos nós conhecemos a lei seca dos Estados Unidos, ou também conhecida como Prohibition, não é? Proibição. E a lei seca nos Estados Unidos esteve ativa entre 1920 e 33. Isto é escrito em 1914. Portanto, não vou dizer que é profético em relação a isso, porque já na altura de Chesterton havia muitos claro, movimentos. 6 anos. Exatamente. Já se Enfim, começava a exato, construir ali qualquer coisa. tal e qual. É? Agora, aqui a novidade, se quisermos, profética de Chesterton, é que ele associa a lei seca a um governo de inspiração islâmica, ao passo que aquilo que foi a realidade nos Estados Unidos foi algo de inspiração protestante evangélica, não é? Ou puritanismo, dos puritanos, portanto, onde ele traz aqui uma novidade e que se calhar, imaginou, na altura até deve ter soado estranho, é que ele põe muçulmanos, se quiseres, à frente desta lei seca. O Vasco, e Sim, não... diz. E não sei se sabes ou não, mas imagino que na altura em que Chesterton estava a escrever, provavelmente o cenário demográfico em Inglaterra não era aquele que se vive hoje, não é? E portanto, todo o elemento profético que tu estás a referir em relação a Chesterton e que de facto é uma constante em toda a sua obra. Chesterton, se há aqui uma palavra que é boa para o descrever, é precisamente profético. Mas nesta questão simples, nesta questão concreta, aliás, da islamização, de facto ele foi absolutamente profético, porque na altura em que ele estava a escrever, isto era apenas absurdo, mas depois foi-se a história desenrolou-se e o que aconteceu foi que de facto houve uma islamização, por assim chamar, do Reino Unido, em particular de Londres, não é? Sim. E tal e qual, quer dizer, hoje em dia nós sabemos que temos há bairros em Inglaterra onde é aplicada a lei da Sharia, não é? Portanto, E tribunais que e aplicam a lei próprios da tribunais, Sharia. exatamente, que é assim, uma coisa, enfim, meio complicada de se pensar, mas na altura era completamente diferente. Aliás, adiante, falar de império, não é? Na altura ainda era o Império Inglês, que ainda tinha enfim, a Índia, não é? E uma série de outros países, aqui, enfim, acho eu, não é? Também agora não tenho bem presente do que era o Império Inglês em 1914, mas sim, era uma realidade totalmente diferente de todo que tínhamos, que havia esta nem islamização da Europa e muito menos de Inglaterra, como tu disseste e bem. E tu disseste aí esta qualidade de Chesterton de ser profeta, e lembra-me agora de uma coisa, o Chesterton também é conhecido como o apóstolo do bom senso, não é? E isto é uma ideia que também que atravessa este livro todo. Toda a questão da lei seca é um atentado contra o bom senso, não é? O bom senso, esta ideia de que, quer dizer, qualquer pessoa deveria, no seu direito, poder beber uma cerveja ou, como veremos adiante, um copo de rum, não é? Mas o facto de ser o apóstolo do bom senso tem também a ver com como é que eu ia dizer, com ser contra tudo aquilo que é absurdo, não é? E portanto é que ele também aposta muito no absurdo nesta obra. Nesta e E na sua noutras, obra sim, exatamente, a sua obra. em geral, ele usa muito o recurso ao absurdo precisamente para trazer a questão do bom senso ao de cima. Exatamente, quase que por contraste. Não é? Exatamente. Mas regressando aqui à história e em relação a este tal muçulmano, o leitor, isto passa-se logo no início do livro, este encontro entre a tal Joan e o muçulmano, o leitor é levado a crer que se trata apenas de um louco a falar aos berros na rua, não é? Mas a verdade é que este homem, chamado Mizira Amon, mas também conhecido por profeta da lua, não é? Obviamente a lua por causa do crescente, não é? Que é um dos símbolos do Islão. Este homem consegue convencer, nunca sabemos bem como, isto é interessante, um influente estadista inglês chamado Philip Ivywood, mais conhecido por Lord Ivywood.
Portanto, este profeta da lua consegue convencer este homem, este Ivywood. E através deste respeitadíssimo homem, que é admirado por muitas pessoas, é que é aprovada a tal lei seca, que reza o seguinte, não é, esta lei, e vou citar: aconselhamos que se torne ilegal o elemento deletério do álcool, excetuando os casos especiais ditados por razões de ordem parlamentar ou pública. E que seja também proibida a exibição provocante e desmoralizadora das tabuletas das estalagens, excetuando nos casos acima indicados. A ausência de tais tentações melhoraria, na nossa opinião, as precárias condições financeiras da classe trabalhadora. Fim de citação. Portanto, isto aqui é um excerto desta tal lei. E o que é que isto quer dizer? Significa que as estalagens, que tipicamente têm uma tabuleta à porta, isto é uma coisa muito importante, a questão da tabuleta à porta das estalagens, sempre com algum desenho a indicar e com o nome da estalagem. Portanto, as estalagens devem deixar de ter estas tabuletas à porta e, consequentemente, deixam de poder vender bebidas alcoólicas. Pronto. Esta questão da tabuleta, insisto, é muito importante, porque depois tem... Enfim, vou já explicar porquê. Esta lei, pronto, naturalmente, afeta todos os donos de estalagens e de albergues, sendo que a história nos apresenta um destes donos de estalagem em particular, que é o tal Humphrey Pump, que já referi há bocadinho, que é dono da estalagem O Velho Barco, em inglês The Old Ship. E quando recebe este Humphrey Pump, dá a entender que foi ignorando os avisos para retirar a tableta da sua estalagem e deixar de vender bebidas alcoólicas, deixa entender isso, mas às tantas recebe uma carta de uma tal delegação da Comissão Imperial do Controlo de Bebidas Alcoólicas, cujo presidente é precisamente o tal Lord Ivywood. Eu adoro estas porque faz pensar aquele sketch do gato fedorento do comitê, do subcomitê, do subcomitê, a delegação da Comissão Imperial do Controlo de Bebidas Alcoólicas. Eu gosto muito destas delegações. Gosto muito, mas só no nome. Então recebe uma carta desta delegação informando de que está a incumprir com a lei, porque ainda não retirou a tabuleta, ainda não deixou de beber bebidas alcoólicas. E eis que no momento em que ele está a ler a carta, aparece um velho amigo e um antigo soldado irlandês, que é o tal Capitão Patrick Dalroy, que é um homem cujas características essenciais, ou pelo menos cujas características são repetidamente referidas no livro, é que ele é muito ruivo, como nós, aliás, imaginamos por vezes os irlandeses, que são muito ruivos, é enorme e tem uma força quase sobrenatural, ou até mesmo, não é quase, é mesmo sobrenatural, não é? E quem já leu O Homem que Era Quinta-feira faz pensar muito na personagem do Domingo, não é? Que também é gigante, é enorme, é maior do que todos os outros. E este Patrick Dalroy, que acaba por ser o personagem principal, o Humphrey Pump é assim, é o personagem principal porque é o que fala mais, é o mais divertido, e o Humphrey Pump aparece como sendo assim o amigo fiel, mas mais caladinho. Mas este Patrick Dalroy é absolutamente genial, é do mais impulsivo que há, e acredito eu que encarna mesmo, é o personagem que encarna o sentido do humor do seu criador, ou seja, Chesterton, não é? E obviamente é um homem que gosta de beber, naturalmente. Nós sabemos que o Chesterton também gostava de beber, não é? É engraçado, faço só aqui um à parte engraçado. Quando este livro foi publicado, li também no site da tal Society of Gilbert Keith Chesterton, li que quando foi publicado o livro, que acusaram-no de ser de ser a favor das bebedeiras, não sei o que mais, mas quer dizer, o Chesterton, e enquanto apóstolo do bom senso, diz, não, isto é uma coisa que é a verdadeira temperança, não é? Não tem nada a ver com estas leis de movimentos da temperança que procuram a abstinência total. A verdadeira temperança, e tu também sabes isto, não é? Tem a ver com a virtude da temperança, a virtude cristã da temperança, que é saber, neste caso, beber o quanto baste, não é? Ou seja, beber, podemos ficar contentes, mas não beber até perder a noção, não é? E obviamente a temperança vale para tudo o resto, vale também para comer, não é? Nós podemos
graças a Deus podemos comer, sei lá, uma boa feijoada, uma boa carne alentejana, mas não convém beber, não convém comer por gula, não é? E exagerar e depois ficar mal dispostos. Enfim, obviamente, estes exemplos todos nós sabemos. Portanto, Chesterton obviamente gostava de beber, mas dentro daquilo que é a virtude da temperança cristã. Peço desculpa, a virtude cristã da temperança. Mas pronto, voltando aqui à história, este Humphrey Pump... Virtude moral até, nem só virtude cristã. Claro que depois São Virtude moral, Tomás sim. aproveita, e São Tomás e não só, nossa tradição, mas é uma virtude que já vem da nossa tradição cultural anterior até ao cristianismo. Sim. Sim, as virtudes cardeais, temperância, prudência, justiça e fortaleza já precedem o cristianismo, não é? Mas depois, obviamente, são retomadas, como não podia deixar de ser, pelo cristianismo. Mas pronto, desculpa. Desculpa não, obrigado a ti por essa nota. Mas pronto, estamos na fase em que o Humphrey Pump, o dono da estalagem, está a ler a carta e aparece este amigo do nada, Patrick Dalroy. E os livros do Chesterton, pelo menos os livros que eles que li, é sempre um bocado assim, é dizer, tudo acontece quando tem que acontecer, acho que é propositado. E portanto aparece o tal Capitão Dalroy e logo a seguir surge o tal Lord Ivywood, que é o tal estadista inglês que foi influenciado, sabe-se lá como, pelo muçulmano louco e que promoveu esta lei seca. Então aparece Lord Ivywood acompanhado do seu secretário e de um polícia, não é? Portanto, isto tudo ali à porta da estalagem do velho barco, de Old Ship. E precisamente aparecem para proceder, se quiserem, à remoção da tal tabuleta e assim interditar definitivamente a venda de bebidas alcoólicas naquela estalagem. O Lord Ivywood ainda tenta convencer os dois homens de que esta lei procura beneficiar os mais pobres e humildes, não é? É sempre e falamos isto adiante, que estas pessoas iluminadas acham sempre que estão a atuar pelo bem comum, sem consultar o povo, mas disso falaremos adiante. Enquanto Ivywood tenta convencê-los disto, o nosso herói Patrick Dalroy identifica uma falha naquela lei. E cito o irlandês, diz ele: desculpe-me por um momento, Lord, mas há um ponto na sua explicação que não tenho a certeza de ter percebido. Será verdade que, embora as tabuletas devam ser, de maneira geral, abolidas, seja permitido vender bebidas alcoólicas onde, seja onde for, houver uma tabuleta? Por outras palavras, se o inglês vier por fim a encontrar só uma tabuleta de estalagem na Inglaterra, desde que o lugar tenha uma tabuleta de estalagem, terá a vossa autorização graciosa para ser realmente uma estalagem? E é esta pergunta, fim de citação, é esta pergunta o temível e seco Ivywood responde afirmativamente. De facto, sim, se houvesse uma tabuleta a algures, seria autorizada a serem vendidas bebidas alcoólicas, embora, diga ele, que esperam que estas tabletas estejam removidas o mais rápido possível. Mas nisto, depois da resposta afirmativa da Ivywood e também através da tal impulsividade que referi há pouco do nosso personagem irlandês, ele e o dono da estalagem arrancam o poste onde pendia a tabuleta. Aliás, não arrancam, quem arranca é o tal Patrick Dalroy, porque ele era um homem muito forte. Pegam num barril de rum e num queijo cheddar gigante e fogem do polícia, do secretário e do Lord, e que de resto não acabam por não os perseguir e ficam ali ocupados a destruir a estalagem. Portanto, temos aqui, é aqui que começa depois a história. Portanto, são os dois em fuga. E de facto, a partir daqui, e à semelhança, por exemplo, do Homem que Era Quinta-feira, para quem já leu, é sempre tudo a correr, não é? A noção que se tem é que os personagens estão a correr de um lado para o outro, estão a fugir, estão em perseguição, enfim, é mesmo um rebuliço do início ao fim. E neste caso, obviamente, porque às tantas começa uma perseguição aos nossos dois heróis, que começam a percorrer a Inglaterra inteira, colocando o poste com a tabuleta à porta dos mais variados sítios
e o resultado é sempre o mesmo, não é? O povo junta-se e começa a pedir bebida. Bebida essa que parece nunca esgotaste daquele barril de rum que eles levam debaixo do braço. Então, ou seja, isto só para exemplificar, eles chegam à casa de um senhor qualquer, põem a tabuleta com o poste com a tabuleta do lado da estalagem do velho barco à porta da casa, entram com o barril de rum, o dono da casa não percebe o que é que está a passar, mas de repente começa a entrar muita gente pela casa adentro a dizer, vimos a tabuleta, quer dizer que se pode servir álcool. Então começam todos a beber daquele barril de rum, como diz, parece que nunca se esgota. Portanto, lá está, é o elemento cómico, e depois quem diz a casa de uma pessoa diz uma série de outros sítios. Pronto. Isto porquê? Porque se há uma tabuleta, é permitida a venda de bebidas alcoólicas. Isto tudo, obviamente, até chegar o inimigo, não é? E mandar retirar a tabuleta. E por isso é que eles estão sempre a andar de um lado para o outro a alcoolizar toda uma nação, como diz a sinopse. Pronto. Depois, enfim, a história desenvolve-se com revelações muitíssimo cómicas, como o facto de haver farmácias que clandestinamente, mais ou menos clandestinamente, vendem álcool às classes mais privilegiadas, não é? Que é um facto desconhecido até pelo próprio Lord Ivywood, não é? E que acaba depois por gerar uma manifestação popular, quando se descobre isto, assim, em larga escala, e como não podia deixar de ser, não é? Porque quando a malta, enfim, os populares, quando o povo descobre que, então, mas afinal os ricalhaços continuam a ir às farmácias para ver álcool, não é? Que é isto, não é? E por sua vez, ao longo da história, este Ivywood vai-se deixando levar cada vez mais pela pregação do tal Mizira Amon, do louco muçulmano, enfim, que apesar de louco é-nos apresentado como sendo o guru deste estadista altamente respeitado inglês, ao ponto de o convencer a todas as coisas, e tem piada, a redecorar o interior da sua mansão, que é conhecida como a mansão Ivywood, e com uma decoração totalmente oriental, não é? Portanto, estamos a imaginar tapetes nas paredes, não sei o que mais. E depois, enfim, eu tive a hesitar se contava isto ou não, mas quer dizer, não quero deixar de referir isto, mas às tantas, na tal mansão Ivywood, para além do profeta e do próprio Lord Philip Ivywood, vivem lá um conjunto de mulheres, todas elas, umas delas até primas dele, e todas vidradas nele, né? De facto admiram, e quer dizer, é uma espécie de Messias, ou quase de outro profeta que trouxe aqui uma grande novidade à Inglaterra. Só que, mas ele o Lord ou ele o... Ele o Lord, Ele ou seja, admiram este Lord, vêm assim como uma espécie de uma pessoa de um ascetismo tal, não é? Quase, enfim, posso dizer quase bíblico neste sentido, ser uma asceta que implica, que implica não, que como é que eu ia dizer? Desculpa, agora estava a falhar a palavra, que comunica espanto, não é? De ver uma vida muito ascética e de lutar pelos seus ideais, embora nós já tenhamos percebido que são ideais loucos. Mas uma destas mulheres que está lá é aquela tal Joan Brett que falei no início, e que depois, que às tantas é abordada nesta casa do Sr. Ivywood, convertida numa espécie de uma casa oriental, também oriental, é abordada por ele para se casar com ele, não é? Fica assim um bocadinho, sente-se honrada, mas assim um convite inesperado. Mas depois começa a achar estranhas as parecências entre aquilo que ele disse e as conversas que ela tem com as outras mulheres da casa. E isto faz com que ela chegue à conclusão de que aquela casa, na realidade, é um harém, não é? Ou seja, o profeta muçulmano convenceu Ivywood a tornar aquela casa num harém. Portanto, ele começa... O que dá a entender é que ele pede todas as mulheres em casamento porque quer ter muitas mulheres, como aliás é permitido na tradição islâmica, não é? E obviamente que é algo que quem tem presente a natureza daquilo que é o casamento para um cristão, ou no limite posso dizer até na tradição ocidental, não deixa de ser tradição cristã, a poligamia não está nas opções, não é? Enfim, não estava, hoje em dia sabe-se lá, mas é engraçado porque é só aqui que esta tal Joan se apercebe que há aqui algo de errado
aqui algo de errado, porque estamos aqui num harém, uma série de mulheres, numa casa com um homem que nos pediu para casar a todas. Mas pronto. Em relação à história do livro, não digo mais nada. É muito engraçado, vale mesmo a pena ler. Dá para umas boas gargalhadas e dá também para alguns temas. Enfim, estamos a falar de Chesterton, quer dizer, é um homem que obviamente que consegue tocar. Não dá ponto sem nó, como se Não dá costuma ponto sem nó, dizer, tal e não é? qual, tal e qual. Não É é isso assim a mesmo, é expressão? isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, ou seja, não dá ponto sem nó, mas, ou seja, sempre com esta carapaça, se quisermos, de uma história mais ou menos leviana, ou num tom leviano, acaba por tocar em temas que são absolutamente cruciais. E lá está, sendo uma obra profética, aliás, sendo ele próprio profético, aquilo que ele fala e que era crucial há 100 anos, ainda o é hoje. Pronto, então vou falar aqui de alguns temas abordados no livro. Só que um aviso, obviamente, que vamos falar deles ao de leve, cada um destes temas que vamos falar dava para 5 podcasts, não é? Portanto, aqui também temos as limitações de tempo e vamos falar assim ao de leve e pronto, e alguns destes temas obviamente esperamos, como não podia deixar de ser, de abordar noutros podcasts. Mas pronto, a ideia central deste episódio é vão ler o livro também para poderem pensar sobre estas coisas. A primeira questão é a discrepância entre quem governa e quem é governado, não é? Quer dizer, a distância, a discrepância nos que governam e os que são governados. Isto é um tema recorrente na vida política, nomeadamente quando, quer dizer, nós todos temos essa experiência, não é? Destes burocratas que formulam leis que acham eles que servem à população, não é? Mas sem nunca tentar perceber o que é que a população realmente necessita, não é? Claro que também existem os burocratas que formulam leis só para servir interesses particulares, mas isso é outra questão. Mas pronto, neste livro da estalagem volante, este Lord Ivywood está absolutamente convicto de que a suposta boa nova trazida pelo profeta muçulmano é a doutrina que melhor serve toda a população inglesa, não é? Sem nunca ter, e depois percebe-se, não é? Isto está dito de forma bem explícita no livro, sem nunca ter consultado a população, mas ele acha que é assim, e ele já, obviamente, sendo um estadista respeitado, situa-se numa situação privilegiada para formular este tipo de leis, e assim o consegue. Acho que mas ele era estadista, ele Ele era do era parlamentar, primeiro-ministro, alguma coisa. não Como é que era, ele tinha tanta influência não para... era, não é primeiro-ministro, assim, agora também não quero estar a dizer as neiras, mas é-nos apresentado como um membro do Parlamento influente, pronto, não, Ok. é assim, não quero estar a dizer as neiras, mas não era primeiro-ministro, pronto. Mas pronto, este homem convence de que, inspirado lá pelo outro profeta muçulmano, eu estou a dizer profeta, não, é o louco muçulmano, convence de que o melhor para o povo é que este deve ser impedido de consumir álcool, não é? E obviamente aqui vemos logo um desconhecimento da natureza humana, não é? E retoma aquilo que disse há pouco, não é? Se é verdade que o consumo exagerado de álcool, sobretudo quando recorrente, não é um problema, este não deixa de ser o problema que está à superfície, não é? E mesmo por trás do grave problema que é o alcoolismo, existem problemas ainda mais graves, não é? Que é, enfim, em primeiro lugar, a falta de virtude, não é? E falámos há pouco da virtude da temperança, e outros problemas, como a infelicidade, o aborrecimento, e até para efeitos deste podcast, a falta de contacto com o bom, o belo e o verdadeiro, não é? Portanto, pessoas que andam infelizes e que de facto não encontrem prazer nas coisas que são verdadeiramente, enfim, boas, belas e verdadeiras, vão procurar prazer noutras coisas, e quem diz o álcool diz a pornografia, diz o próprio trabalho, não é? Às vezes também sabemos, o alcoholic em inglês deu também origem àquele termo workaholic, não é? Portanto, o problema não é o consumo de álcool, ou melhor, não é proibindo o consumo de álcool que se trata do problema de origem, que são problemas mais graves. Vasco, isso me permite aqui pegando um bocadinho também no que eu conheço de Chesterton e se calhar podendo estar aqui a abusar um bocadinho, mas eu diria que aqui, conhecendo Chesterton como conheço, a questão não é nem o islamismo nem o álcool.
Isto aqui são só figuras de estilo para São, ele. sim, No fundo, atacar aqui um problema, que é um problema que não é novo, mas que se renova constantemente e está sempre a vir ao de cima, que é um bocadinho aquela visão, parece-me, que inicialmente se chamava o estoicismo, depois assumiu forma de pelagianismo, muito mais tarde estes puritanismos que estamos a falar, das igrejas evangélicas, que no fundo cometem um erro, um erro que é quase o erro manicaísta, não é? De assumir que há o bom e o mau ali sem uma nuance, ou que tudo o que é corporal é mau, que é profundamente errado e contrário àquilo que é a nossa herança cultural, e que, portanto, acaba por pôr no meio um valor de fim, ou seja, eh, a virtude da temperança não se vive, não é importante para ser temperado ou para ser temperante, tal como a da fortaleza não é importante para ser forte. Não, tudo isto está incluído num todo maior, que é como é que o homem pode ser feliz. O homem pode ser feliz sendo virtuoso. Pronto, isto diz da nossa tradição cultural e filosófica. Mas há muito a tendência, há muita tentação pelagiana, gnóstica até, se quiseres, puritana, de pôr, então, nestes meios de alcançarmos a felicidade, fins em si próprios. E, portanto, acaba por se confundir aquilo que é acessório, que é um material, com aquilo que é o telos, que é a finalidade da coisa. É uma confusão que é constante e comum e que hoje em dia continua a acontecer muitíssimo, sem dúvida nenhuma. Parece-me, isto aqui sou eu a fazer uma interpretação livre daquilo que tu me estás a contar, mas parece-me que a questão aqui não é nem o álcool nem o islamismo, isto são figuras que se podem ser interpretadas literalmente, naturalmente, mas que têm aqui um simbolismo adjacente que Chesterton quer utilizar. Sim, é assim, claramente o islamismo, obviamente, quando eu digo que é profeta, obviamente acho que todos nós estamos cientes do problema que hoje existe, e também, assim, e agora digo pessoalmente, longe de mim também de dizer que todo o islamismo é o mesmo, não é? Enfim, mas também aqui considero-me ignorante, mas não, de facto, é como tu dizes, não é tanta questão do islamismo, usa precisamente como veículo para transmitir essa ideia que acabaste de dizer. Em relação à bebida, quer dizer, acho que ainda assim tenho presente que Chesterton era um homem que gostava de beber, e alguns li também que esta ideia também das estelagens dos albergues, que eram importantíssimas para que as pessoas se pudessem juntar e bebendo um copo pudessem discutir ideias, não é? Só que a questão, acho que li também naquela tal Society of Gilbert Keith Chesterton, por acaso achei muito interessante o site, mas ele diz que dizem ou seja, que a importância dos albergues, de os homens se juntarem e, aproveitando a companhia da bebida, não é, poderem discutirem ideias, não é? E depois dizia nesse site que hoje em dia também inverteu-se a ordem, ou seja, ou melhor, inverteu-se a ordem, não, tirou-se a parte da discussão das ideias apenas para se focar na bebida em si, não é? Na bebida em si. Mas isso tu dizes também é importantíssimo e fez-me lembrar aquilo que São Paulo diz. Eu estou aqui sempre, estava-me a tentar lembrar em qual das cartas é que São Paulo diz, mas fala de um falso ascetismo, não é? Daqueles que também que se querem se parecer muito puros, não é? Pretende-se muitas coisas, mas esse ascetismo, esse falso ascetismo, essa falsa vida ascética só lhes beneficia a si próprios, não beneficia naturalmente da sua relação com Deus. Mas sim, estou completamente de acordo contigo. Regressando aqui só ao nosso tema, que é a discrepância entre, se quiserem, as decisões políticas e aqueles que são governados, há uma parte, um diálogo que eu acho notável no livro e que quero aqui enfim, citar. Portanto, quando o Lord Ivywood é confrontado pela população, quando se descobre que as elites políticas andavam a beber álcool numa determinada farmácia, o dono dessa farmácia, que se chama Sr. Crook, vira-se para Ivywood e diz: julga que foi o senhor que fez o mundo, que o podia transformar tão facilmente?
ao que Ivy Wood responde: o mundo foi mal feito e eu falo-ei de novo. Não é? Esta arrogância de quem se acha iluminado e de quem se acha superior, não é, às massas, para usar um termo corriqueiro, não é? O mundo foi mal feito e eu falo-ei de novo. Não é? Esta arrogância e pronto, e de facto é aqueles que acham no poder, que se acham revestidos de uma autoridade, não para servir um poder maior, mas nem para servir a população, mas para servir, ou para melhor, para incutir na população aquilo que são as suas convicções pessoais ou convicções do grupo a que pertence, não é? Por mais absurdas que Mas sejam. isto aqui nem sequer tu estavas a dizer do poder, e nem sequer é do poder. Olha para o mundo de hoje, o que é que as elites intelectuais tentam fazer todos os dias? Criar um novo mundo, não é? O Exatamente, que é sim, é que verdade, Karl é Marx verdade, é tentou verdade. fazer? Criar um novo mundo dos amanhãs que cantam. Ou seja, é aquela tentação constante de uma sociedade secularizada que abandonou o seu motivo e o seu fim, tem de encontrar outros motivos e outros fins. Sim, Não é é? verdade, não se resume àqueles que estão no poder, se bem que no século XX nós vimos isto, nós vimos esta atitude, este ethos, se quiseres, no nazismo da Alemanha e no comunismo por este mundo fora, não é? Obviamente o comunismo inspirado por Karl Marx, mas também continuamos a vê-lo, exatamente, sobretudo nestas leis que abalam aquilo que são os fundamentos daquilo que, digamos, organicamente foi crescendo nas sociedades ocidentais de influência cristã, não é? E aqui estou-me a referir, quer dizer, uma vez mais, quem nos conhece aqui, a ti e a mim, sabem que somos católicos e que prezamos muito a tradição cristã da europeia, ou se quisermos ocidental, de sentido lato, e que refirma temas como a alteração da natureza do casamento, não é? Que deixou de ser a relação ou o compromisso fiel e exclusivo entre um homem e uma mulher, a legislação sobre o poder determinar com vidas humanas, não é? Seja no momento da gestação através do aborto, ou no final da vida através da eutanásia, a terminação de programas de educação únicos, não é? Orientados para um pensamento único, e em detrimento, obviamente, daquilo que chamamos a pluralidade de educação, ou até em relação à alteração do entendimento da pessoa humana, que temos da pessoa humana e da sua sexualidade, não é? Enfim, aqui refiro-me aos conceitos do género e de que este é fluido e que eu acordo homem e deito mulher, e que aquilo que nós temos como homem e mulher não passam de construções sociais, enfim, estas coisas todas estas ideias que são, como tu dizes bem, inspiradas e pensadas não só pelas elites políticas, mas também pelas elites intelectuais e que estão a procurar criar um mundo novo. Porquê? Porque, retomando as palavras de Lord Ivywood, o mundo foi mal feito e eu, ou neste caso nós, falo-nos de novo, não é? Acho eu que é das atitudes mais arrogantes, não é? Por acaso, uma coisa, quando estive a preparar este episódio, também pensei isto. Mas isto também podia ser aplicado ao cristianismo, não é? O cristianismo também impôs a sua ética ao mundo, mas aqui é necessariamente diferente, porque, quer dizer, primeiro o cristianismo foi crescendo aos poucos, não é? Enfim, na vida europeia, e tu também poderás ter alguma coisa a dizer, Bernardo, não, e como é que eu ia dizer, e foi também crescendo organicamente, não é? Aquilo que a Europa cristã não foi de um dia para o outro, foi-se implementando, foi-se moldando, inclusive foi-se adaptando, não foi uma coisa de um dia para o outro, esta é uma nova moral, não, foi, aliás, porque a própria, como é que eu ia dizer, apesar da doutrina cristã estar bem definida, não é? Como é que eu ia dizer, a própria forma como ela se aplica na sociedade foi-se descobrindo aos poucos e poucos. Não, ou seja, não houve aqui nenhuma pessoa que de um dia para o outro disse, olha, filho, isto hoje é esta a ética, a ética que devemos obedecer. Não é? E depois, obviamente, e acho que, enfim, aqui tu e eu estamos de acordo, não é? Que nós acreditamos que a ética cristã está totalmente certa, não é? Nem que seja porque nos permite comer carne de vaca, porco, e nos permite Se tu ver. reparares, é engraçado, porque é a ética do bom senso. Não é? A Exatamente, ética tal e qual, cristã tal e e qual. católica em particular. A católica em particular, Exatamente. porque ainda há bocadinho falámos de alguns problemas
precisamente de alguns desvios Sim. de outras morais cristãs, mas a ética católica, Uhum, que uhum, depois leva também à conversão do próprio Chesterton, é uhum. precisamente a ética do bom senso, das coisas simples, as coisas são o que são e nós aprendemos a amá-las como elas são, Exatamente, não é? exatamente. É muito por aí e é muito natural e é muito realista. E é isto que eu acho que atrai Sim. na fé católica. Eu E tu falei. estava. Diz, 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 diz. diz. Não, ia só dizer muito rápido dizer que eu falei em carne de vaca e carne de porco, porque quando penso nisto, não é, né, nesta questão da ética que se tem e da permissividade de podermos comer tudo, lembro-me sempre aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz, não é? Ou seja, não é o que o homem come que o torna impuro, mas é aquilo que nasce do seu coração que o torna impuro. Exatamente. E depois há aquela frase que diz: e com isto Jesus tornava lícitos todos os alimentos. Não sei se é esta a expressão, mas é algo assim, torna lícitos todos os alimentos. Portanto, não há nada que não se possa comer, não é? Porque lá está, é o bom senso e nós amamos as coisas pelo que elas são e sobretudo, amamos a criação de Deus, não é? Como Deus a definiu. Mas desculpa, ias dizer alguma coisa. Não, estava só a completar aquela ideia que tu me tinhas Sim, perguntado quanto a. Mas nós podemos aqui comparar, estamos a criticar sim, sim, sim. um indivíduo que quer impor a sua visão pessoal, mas podíamos dizer o mesmo de um cristão que quer impor a sua visão pessoal, Uhum, sem dúvida. Eh, Só que não tem nada a ver, não é de todo comparável, porque eh, a nossa, a nossa gênese cultural da uhum, Europa está, como tu já referiste, de resto, intrinsecamente ligada ao cristianismo. E não foi uhum. porque alguém impôs o cristianismo a alguém, antes pelo contrário, porque os cristãos dos primeiros séculos foram perseguidos e mortos uns Sim, atrás sim, dos sim. outros nos circos para diversão das massas. Como hoje, infelizmente, continua a acontecer em alguns países. Foi porque, mas efetivamente há um momento na história que coincide com a Idade Média e que depois havemos de explorar, que acho que é um tema extraordinário e que tem muito a ver também com o Sim, nosso nome Trivium, em que de facto o cristianismo se torna dominante. Não porque foi imposto, mas precisamente porque se encontrou no cristianismo como uhum, que o elemento comum aglutinador de todas aquelas miríades de diferentes culturas que existiam sim, e que coexistiam, não é? E como é que se conseguiu entender? Porque havia um referencial moral comum que era aquilo que tu estás a chamar a ética cristã, a lei natural, se tu quiseres. sim, E sim, portanto sim. havia uma certa eh, um respeito à instituição católica e ao papado e tudo mais. Depois houve uma série de confusões na história, não vale a pena estarmos a entrar muito por aí, mas só dizer que de facto foi um processo orgânico, se tu quiseres, e que está intrinsecamente ligado àquilo que nós hoje, ateus ou não, no mundo ocidental, Uhum. chamamos de bom ou de mau. São Sim, as nossas completamente. raízes, ainda que inconscientemente, as nossas raízes culturais cristãs. E naturalmente também que herdamos, como nos recordava Bento XVI, Romanos e da gregos, claro. filosofia Grega. grega e também do pensamento jurídico de Sim, Roma. sim. Pá, enfim, lá está. Sem querer desviar muito, é um tema fascinante, não é? E de facto é interessante que a partir da Idade Média, não é? E sobretudo diria até com a reforma do Papa São Gregório VII, e que também se procura esta uniformização da vida católica, enfim, da vida que na altura podemos dar, da vida cristã. Pois também, as pessoas também não têm bem noção, porque às vezes, ou pelo menos eu achava até há relativamente pouco tempo que, enfim, com o Constantino, século, agora não sei se é quarto ou quinto, agora esta falha a memória, de que tudo de repente teria virado cristão, mas não, quer dizer, Constantino de facto é o imperador que se converte, embora depois tenha alguns descendentes que voltam ao paganismo, mas há todo um processo orgânico depois até de conversão dos próprios dos povos bárbaros, não é? Temos depois os grandes apóstolos da Europa, como seria São Bonifácio naquilo que é a região da Alemanha, São Beda na região de Inglaterra, não é? Que tiveram que enfrentar enfim, agora por acaso
não sei, saxões, será que os saxons, deve ser saxões agora. É saxões, acho. Saxões, Inglaterra, e os povos germânicos, quer dizer, houve aqui um grande processo e obviamente tudo inspirado depois naquilo que é a doutrina paulina, não é? Nomeadamente de que já não há judeu nem grego, já não há escravo nem livre, já não há homem nem mulher, todos são um em Jesus Cristo, não é? Portanto, lá está também é um bocado a religião do bom senso porque precisamente procura abarcar todos, não é? Todos são convidados a entrar neste redil. Mas pronto, enfim, estamos aqui a afastar um bocadinho para uma conversa interessantíssima sobre a história do cristianismo na Europa, mas isto só para referir que, de facto, neste livro da Estalagem Volante passa esta ideia daqueles que estão tão afastados dos que governam, dos governadores que estão tão afastados dos que governam, ao ponto de achar que o mundo foi mal feito e nós é que somos os iluminados que o havemos de fazer de novo. Pronto, este era o primeiro ponto. O segundo ponto é também, enfim, por acaso, por coincidência também tem um bocadinho a ver com o que estávamos a falar, mas é o ódio em relação ao cristianismo. Não, tem tudo. Tem tudo, sim, desculpa, tem tudo a ver, que é o ódio em relação já se pode passar mais rápido porque sim, parte já, daquilo que já foi falado, já foi dito. já fomos comentando. Portanto, o ódio em relação ao cristianismo, que é uma ideia que também que passa ao longo do livro, e que pronto, nós obviamente verificamos que existe uma verdadeira revolução, não é, contra as origens cristãs, como o Bernardo também referiu há pouco, da nossa sociedade europeia, ou ocidental, como quisermos chamar, e pronto, e lá está, por absurdo, e também como o Bernardo disse, quer dizer, quase como mero apontamento, passa pela adoção de uma política muçulmana. Mas surge assim a ideia de que o cristianismo estaria ultrapassado e que há uma nova raça de puros, não é? No livro inclusive chamam-lhe as almas simples, iluminadas pela verdadeira luz do profeta, que esta é que é a nova raça que há de surgir e dominar o mundo. Portanto, porque a estes puros é que cabe conduzir essa revolução, não é? E trocar a cruz de Cristo pelo crescente da lua, não é? Que é o símbolo do Islão. E pronto, enfim, também muito rápido, esta atitude de gozo em relação ao cristianismo que se assiste também no livro, faz também recordar aquela ideia de gozo desde do iluminismo, com, enfim, personagens como Voltaire, mas também, e só isto também dava para mais uns quantos podcasts, mas esta ideia de que ser-se cristão é ridículo, não é? Que já está tão ultrapassado e pronto. O que de facto é muito profético neste livro é que passados mais de 100 anos de ter sido escrito, apesar de tudo ter a ver com a referência do Islão, embora isto pareça que é assim só um mero apontamento, mas quando vemos que as várias esquerdas e se calhar até umas esquerdas mais agressivas europeias, não é? E sobretudo as elites, com atitudes sempre muito condescendentes em relação ao Islão, não é? Às pessoas que praticam essa religião, e às vezes até se calhar algum paternalismo, né? Que na minha opinião também é um bocado um resquício da época colonial, portanto muito tolerantes em relação ao islamismo, mas vemos que esta tolerância que já dura várias décadas está a conduzir a situações já de extrema gravidade, não só em Inglaterra, como falamos há pouco, mas também em França, com tudo o que foi depois a questão da imigração do Maghreb, ou seja, não é, o problema da imigração para mim não é o tema, o problema é que não se tenha velado por uma correta integração dessas pessoas naquilo que é e não pode deixar de ser a cultura europeia, não é? E depois também na Alemanha, atualmente então com os refugiados, também que começam já problemas complicados, não é? De facto, ou seja, quando estas sociedades europeias abandonaram as raízes judaico-cristãs, greco-romanas, para dizer assim,
as culturas que eram estranhas à Europa encontraram praticamente terra virgem, porque encontraram uma sociedade que não tinha qualquer tipo de alicerce, não é? Portanto, encontraram terra virgem para se instalar e implementar as suas leis que de europeísmo não têm nada, não é? Porquê? Porque não têm nada de cristão, não é? Portanto, isto tudo para dizer que este ódio ao cristianismo depois permite, como podemos ler no livro da Estalagem Volante, permite a implementação de sistemas de leis, de doutrinas que nos são completamente estranhas. E que depois também, por sua vez, depois geram também respostas que muitas vezes têm muito pouco de cristão, não é? Enfim, falam-se muito dos populismos. Os populismos são, ou seja, são respostas, infelizmente, muitas vezes pouco cristãs, a esta descristianização da Europa, não é? É um tema curioso. Mas pronto, isto é, só que também não posso deixar de referir uma citação do capitão Patrick Delroy em relação ao que ele chama, tem a ver com isto, e em relação ao que ele chama as 4 fases do destino do Império, não é? Neste caso o Império Inglês. Então as 4 fases são vitória sobre os bárbaros, emprego para os bárbaros, aliança com os bárbaros, conquista pelos bárbaros. Não é? É muito engraçado. É um círculo, não é? É um círculo vicioso neste caso. Mas pronto, ou seja, é perceber que se nós de facto, se nos decidirmos definitivamente a abandonar as nossas raízes cristãs, é onde isto pode levar. E de facto nós, quem olhar para há alguns sítios da Europa, né, e acho que e por acaso Portugal parece escapar, já vemos de facto a tal conquista pelos bárbaros, não é? E quando digo bárbaros, quer dizer, não é bárbaros porque não comem garfo e faca, são bárbaros porque são de facto estranhos à nossa sociedade, ou melhor, aquilo que defendem são doutrinas estranhas à nossa sociedade. Pronto. O terceiro tema, e já temos vindo a falar sobre isso, é a hipocrisia das elites, não é? Está bem patente neste livro, não é? Aquilo que nós todos conhecemos, que é a hipocrisia de algumas elites políticas. Eu, quando tinha preparado isto e partilhei com o Bernardo, eu disse a eterna hipocrisia das elites, e o Bernardo chamou-me a atenção. Não é eterna, e que de facto é bom que haja elites políticas, deixar isto claro. Não é? Portanto, nós não somos aqui os anarquistas contra a política e a elite política de todo. Acreditamos que a política deve servir o bem comum, e que isso é uma vocação muito honrada mesmo, mas não deixamos de ver que algumas elites aproveitam-se da política para servir os seus interesses pessoais, ou melhor, através dos interesses do seu grupo, os seus interesses pessoais, né? E vemos, não é? Vemos isto até de duas maneiras, não é? Temos, por um lado, o profeta, enfim, Ivywood, o grande reformador, que se acha detentor de uma verdade, não é? Que tem que implementar a todo o custo. Não é? Desculpa, não se vê de duas maneiras, vê-se... Sim, peço desculpa, agora confundi, peço desculpa. Temos Ivywood, que é o grande reformador, que acha que é o detentor de uma verdade que tem de implementar a todo o custo, de impor a todo o custo. Mas, por outro lado, temos os vários membros do Parlamento e personagens de renome, que eu, enfim, nem tive tempo de falar quando fiz o resumo da história, que frequentam a misteriosa farmácia do Sr. Crook, que já referi, onde são administradas misteriosas poções que, no fim de contas, não são mais do que bebidas alcoólicas. Não é? É muito engraçado quando este facto é revelado. Não é? Quando descobrem que aquilo que está naqueles frascos, aqueles líquidos, que é whisky, é vinho do Porto e não sei o quê, o Patrick Delroy vira-se para o tal Lord Ivywood e aponta para o Sr. Crook, o farmacêutico, e diz: este homem que está aí por trás do balcão vive a vender bebidas alcoólicas a todos os cobardes e hipócritas suficientemente ricos para subornar médicos desonestos. Né? E esta questão do suborno dos médicos honestos é porque, enfim, não referi, mas na tal lei, na lei seca, diz que os médicos, uma das exceções para se beber álcool tem a ver com as prescrições
passadas por médicos designados para tal, portanto, ou seja, deixa aqui entender que haveria médicos subornados por políticos, cobardes e hipócritas, e estes tais privilegiados da sociedade vão à farmácia do lado do Sr. Crook, passam a receita e bebem brandy, whisky ou rum. Ou, enfim, neste caso é Porto. Acho que o vinho do Porto é mesmo, acho que não, é mesmo referenciado. Pronto, isto o terceiro tema, e bem, naturalmente. Mas aqui em termos de hipocrisia, só para eu perceber, dizes que são hipócritas, mas ou seja, eles eram a favor da lei seca, mas não eram nada, na mesma consumiam aquilo, é isso? Não eram, ou seja, a favor. Publicamente diziam que eram a favor, exatamente. Mas privadamente subornavam os tal médicos tal e qual. É isso, por isso é que é hipócrita. E publicamente louvavam Lord Ivywood como sendo o grande reformador, o grande visionário. Isso é que é importante dizer, isso é que é importante dizer para perceber aqui que de facto é hipocrisia, porque não podiam ser só parlamentares de outro partido que tivessem uma visão diferente, não é? Para quem não conhece a história. Claro, sim, ou seja, as pessoas de outros partidos não são referenciadas, ou seja, não há, ou seja, deixa entender que há, se quiseres, uma união em torno destas ideias, das ideias do tal Philip Ivywood, mas a hipocrisia é precisamente isso, ou seja, é mesmo aqueles que louvam Ivywood como sendo o grande visionário, o grande reformador para o futuro da sociedade inglesa, mesmo esses não se sentem, como é que eu dizer, inibidos de ir tomar o seu copinho, não é? Daí a hipocrisia, não é? De hipocrisia, é uma hipocrisia que acabamos de ver, agora não vale a pena dizer aqui algum caso concreto, mas esta ideia de que o político proíbe enquanto ele continua a consumir. Mas é essa a ideia da hipocrisia. Remete para aquela tensão daquela muito mal entendida daquela ideia dos vícios privados, virtudes públicas, não é? Que é um erro estúpido, claro. De um dualismo de que as pessoas, ou neste caso os políticos, podem ser bons políticos e ser más pessoas. Isso é impossível. Ou são boas pessoas e bons políticos, ou se não forem boas pessoas não vão ser bons políticos, não vale a pena. Exatamente. E aqui ele desmascara, parece-me muito bem esta ideia. Está presente hoje em dia, de resto. Completamente. Então não. Como se desse para separar a vida privada da vida pública, enfim. É aquela ideia que estende a unidade de vida. O último ponto que queria referir aqui, que Chesterton traz para esta obra e que nos faz pensar também, é aquilo a que eu chamei de a infantilidade do progressivismo, não é? Aqui progressivismo... Deixa-me arranjar a forma de criticar os progressistas em todos os episódios. Sempre. E podemos estar a falar de piugas ou de sapatos e tu arranjas forma de criticar os progressistas. Mas aqui progressivismo, faço aqui uma oposição, há um termo que eu ponho, e tu também, Bernardo, ao conservadorismo, se bem que uma vez mais, há muitos conservadorismos, também daria para falar muito sobre esse tema, mas pronto, aqui a questão de ser infantil, e infantil naquela lógica adolescente, de teimosia, e aqui verifica-se esta infantilidade da mentalidade progressista pela sede do progresso, não é? E pelo progresso em si, e também por uma irrefletida adesão a este progresso, não é? No primeiro caso, não é? Que é a procura do progresso como um bem em si mesmo, não é? Temos o caso paradigmático de Lord Ivywood, não é? Que se tem a si próprio como já tenho dito, como a voz da consciência a quem a humanidade inteira deve obedecer. E Ivywood às tantas diz de si próprio, e passo a citar, diz que não possui o sentido da limitação humana e que gostaria de andar por onde nenhum homem andou e encontrar qualquer coisa além do riso e das lágrimas. O meu caminho será o meu caminho, porque falo-ei como os romanos, e as minhas aventuras não as viverei entre as sebes e nas valetas, mas à volta do cérebro, sempre em progresso. Pensarei naquilo que era impensável antes de eu o pensar. Amarei aquilo que não vivia antes de eu o amar. Estarei tão sozinho como o primeiro homem. Não é? Diz isto para depois admitir, não é, que vejo a ruptura dos limites, para além disso não vejo nada. Não é? Esta acho que é uma arrogância típica da adolescência, e é o mesmo, é o espírito que vemos também hoje em dia em tantos setores que se deixam levar cegamente pela ideologia do progresso,
testando os limites, não é? Rompendo com as barreiras, como diz Lord Ivywood, cada vez com maior violência, não é? Sem perceber realmente que o que é que está para lá destas barreiras, e para lá das barreiras não está nada, não é? Aliás, está o nada, não é? E é engraçado que estou a ler agora também um livro do cardeal guinense Robert Sará, que é um homem que eu admiro, que sendo também, à sua maneira, um apóstolo do bom senso, já não tem tanta, se quiserem, o bom humor de Chesterton, é mais... É um profeta, mas mais na vertente dos profetas do Antigo Testamento, que é mesmo, amigos, ponham-se no caminho, senão isto aqui vai correr mal. E ele referindo-se à questão do transhumanismo, não é? Esta ideia de podermos colocar tecnologia no próprio ser humano, não é? Transhumanismo, pós-humanismo. O cardeal Roberto Sará diz uma coisa muito interessante, ele diz que atenção, que para lá dos limites da humanidade está o nada, não é? No pós-humanismo vamos dar com o vazio, quer dizer, queremos romper com as barreiras todas em nome do progresso apenas para cair no vazio. Isto é uma ideia muito interessante. Olha, qual é que é o livro do Cardeal Sará que estás a ler? Portanto, ele tem até à data tem Deus ou 3 Nada, A livros. Força do Não, é o Silêncio, terceiro, A Noite Vai Caindo A e o Noite Dia Vai Já Caindo. Está no Ocaso. Exatamente, é este. Estás a ler em francês ou em português? Neste caso estou a ler em português. Eu li o primeiro em inglês, o segundo em francês e o terceiro em português. Portanto, ele é guinense. Extraordinário. Já viste? Extraordinário. Ele é guinense, portanto, é de Guiné-Conakry, fala-se francês, portanto a língua mãe dele é o francês. Mas pronto, este aqui de facto só o tenho em português. Isto já agora, para quem não conhece, e vale a pena ler, ele tem 3 livros de entrevista. Portanto, assim como o jornalista Peter Sewald entrevistou o cardeal Ratzinger depois de Bento XVI, ou o Vittorio Messori também entrevistou São João Paulo II, há um jornalista francês que se chama Nicolas Diat, que entrevista o cardeal Sará, e estes livros depois são editados, estas entrevistas são editadas em livros. Portanto, como disseste há pouco, Bernardo, o primeiro é o Deus ou Nada, Dieu ou Rien, mas eu li-o como sendo God or Nothing. Depois temos é que já leste La Force du Silence. La Force du Silence, a força do silêncio. Contra la dictature du bruit. Contra a ditadura do ruído, exatamente. E este terceiro é o dia já está no ocaso e a noite vai caindo, ou a noite vai caindo e o dia já está... A noite vai caindo e o dia já está no ocaso. Mas isto aqui agora, isto é uma citação de São Paulo, não sei como é que se diz em francês. Mas pronto, enfim, isto para dizer que também é um autor que, enfim, que está vivo, vivíssimo, e vale a pena ler. Mas pronto, para além desta ideia daqueles que procuram o progresso pelo progresso, há ainda aqueles que, sem refletir, mas apenas impressionados com o carisma de alguma pessoa, não é? Seguem esta ideologia e promovem-na sem nunca sequer meditar seriamente acerca dela, não é? E vemos isto, a questão do nazismo é paradigmática, não é? Mas há isto aqui de haver, enfim, refiro-me outra vez à hipocrisia, não é? Estes que seguem esta ideia às cegas, mas ao ponto de depois se contradizerem porque vão à farmácia beber para beber álcool, não é? Mas de facto é um tipo de pessoas que é muito típico na nossa sociedade, e também e acho eu, tenho para mim que estas pessoas vivem uma adolescência, uma infantilidade tardia, não é? E nisto penso em tantos jovens, não é? Que se deixam dominar pela lenga-lenga do igualitarismo coletivista, não é? Somos todos iguais em tudo, não é? Em tudo somos todos iguais, sem nunca perceber, só porque à cabeça parece o conceito de igualdade, parece ser um conceito somos todos iguais, porque somos todos iguais, quase que dá em dignidade, para fazer uma leitura benigna, não é? Mas és obrigado a ser igual. És obrigado a ser igual, exatamente. És obrigado a ser igual, é uma coisa mais totalitária. E depois, através do socialismo, o nivelamento faz-se sempre por baixo, não é? Portanto, és igual a ser igual. Faz quase lembrar aquela radiomensagem da diferença entre o povo e as massas. Lembras-te disso? Não sei se alguma vez. Por acaso, não sei. Pronto, é Pio XII, se não estou em erro, na altura, a explicar que há diferença entre o povo e a massa, não é? A massa
em forma, não é? Não tem, Ok. não consigo agora reproduzir exatamente como é que ele descreve, mas a ideia que quero passar é basicamente de que há a massa em que basicamente o Ninguém se nome acho que é distingue, não é? autoexplicativo, é Uhum. assim, uma camada cinzenta, sem grande distinção, que é um conjunto de cordeiros quase no mau sentido, e depois há o povo, não é? Que de facto é um conjunto de muitas sensibilidades diferentes, de muitas identidades diferentes, mas cada um dotado naturalmente como ser humano de inteligência e de capacidade crítica, não é? Que é isso que se quer quase apagar, não é? É a crítica que se está aqui a fazer, é Sim, que se quer apagar essa diversidade e essa riqueza que existe. sim, ou seja, sim, um conjunto de pessoas, no fundo, de indivíduos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Tal e qual. Que é este contexto, conceito de questão, aliás, que se quer que através desta igualdade nivelada por baixo que se quer abolir, não é? Mas pronto, isto só para dar é assim, por exemplo, que vem à cabeça, não é? Das pessoas que, uma vez mais, estes cordeiros no mau sentido, que seguem estas ideologias que são contrárias à natureza humana, sem nunca bem refletir no impacto que isso tem. E que Olha, o eu, Vasco, vim aqui diz, buscar a frase, desculpa, só força, para, força, diz porque isto. não consigo dizer com esta riqueza de cabeça, mas aqui de facto Pio XII na radiomensagem de Natal de 1944, Uhum. plena Segunda Guerra Mundial, e diz o seguinte: o povo vive da plenitude da vida dos homens que o compõem, cada um dos quais, na sua própria situação e do modo que lhe é próprio, é uma pessoa com consciência das suas próprias responsabilidades e das Uhum. suas próprias convicções. A massa, pelo contrário, espera o impulso que lhe vem de fora, fácil joguete nas mãos de quem quer que lhe explore os instintos e as impressões, pronta a seguir sucessivamente, hoje esta, amanhã aquela bandeira. Portanto, e acho, enfim, é curioso também, essa definição de massas é um bocado aquilo que se observa neste livro, ou pelo menos aquilo que é a intenção do tal Lord Ivywood, porque depois também, quem ler o livro vai perceber que depois também, não as massas, mas o povo volta-se, não é? E marcha contra a Ivywood. Mas pronto, isto são algumas ideias que nos parecem obviamente profundas e que cada uma delas dava para falar horas e horas, mas que são abordadas aqui neste livro de A Estalagem Volante de Chesterton. E Vasco, pronto, desculpa, eu sei que tu diz, já queres concluir, que quando começas a dizer e pronto, muitas e vezes é pronto, e porque, pronto, e porque pronto, e já pronto. queres chegar à conclusão, é o meu então vá, quando estou a falar ao telefone. Mas diz, Mas diz, diz. há aqui duas ou três ideias que eu achei interessante e tu corriges-me de facto se fizerem sentido ou Sim. se não fizerem. Então, uma primeira ideia que eu gostava aqui de sublinhar, isto é tudo coisas que tu já disseste mais ou menos, mas que eu acho que é importante sublinhar para os nossos ouvintes e até para mim próprio para organizar as ideias. Uhum. Então, em primeiro lugar, como dizer, a arbitrariedade que resulta de uma elite política que abandonou os valores culturais e espirituais da sua nação ou da Sim. sociedade em que se insere, não é? O que Uhum. é que resulta quando os agentes políticos, como nós hoje vemos e como ao longo da história se foi vendo em muitas ocasiões, quando eles abandonam aquilo que são as suas raízes, o que é que acontece? A arbitrariedade, a nulidade, o disparate. Pronto, essa é uma ideia interessante que o livro me parece expressar. Segunda, esta aqui já tentei explicar um bocadinho, que é que aqui o islamismo naturalmente pode ser interpretado literalmente, como já vimos, até profeticamente acabou por acontecer no Reino Unido e em França também, como tu explicaste muito bem. Portanto, pode ser interpretado literalmente, parece-me, mas pode ser sinal, diria, da invasão, não é? Da invasão não da Europa necessariamente, mas da nossa cultura, por novas culturas ou novas Sim. modas, que não é muito diferente daquilo que nós vemos hoje, não é? E aqui não estou a falar de uma invasão de pessoas, estou a falar de invasão de ideias. Uhum. Hoje acho que nos batemos mais com uma invasão de ideias do que propriamente com a invasão de pessoas, naturalmente
as questões demográficas e migratórias são questões que sempre existiram e que são complexas politicamente falando, e não vale a pena explorar aqui. Eu tenho para mim que as ideias são muito mais perigosas do que as pessoas, não é? Quer dizer, se nós olharmos para os últimos 200 anos, quer dizer, foram ideias que transformaram o mundo e não necessariamente, obviamente houve pessoas que ajudaram, mas as ideias é que as transportaram, ganham, não é? Exatamente, as ideias é que ganham vida, não é? Infelizmente. Mas achas que faz sentido interpretar aqui o islamismo no livro, não só no sentido literal, mas também no sentido como uma moda nova, não é? Como que vai e vem, olha, a nova moda ali naquele contexto específico, até pelo absurdo da coisa, parece-me que pode ser feita uma leitura destas, funciona ali como dizer, os políticos que não tendo raízes, como eu estava a dizer há bocadinho, acabam por aderir a todas as modas que vêm. Acho que como conceito, por muito absurdo sim, que seja o outcome, como se dizem. De todo, acho que como conceito sim, e, assim, lá está, dissemos há pouco e tu disseste que tinha causado a impressão que o islamismo em 1914, quando é escrito, foi quase como que um aspecto quase trivial, pronto, mas olhando para mas enquanto conceito das novas modas, acho que sim, isso vai, não escondo esta loucura, esta febre da ideologia de género, não é? Que começas a ter, por exemplo, aquela ideia das casas de banho mistas, não é? Onde vai quem quiser, não é? E imagino eu que já existe. Se fosse só essa ideia, mas mais grave ainda é o que acontece nos Estados Unidos, em que aos miúdos, mesmo nas sem escolas, autorização dos pais, lhes dão hormonas de mudança de sexo. Sim. Eu estava a dizer as escolas. Eu estava a dizer olha que tem muita graça, porque tecnicamente essas hormonas o que fazem é uma castração química. Pois não é? Se tu reparares, tem muita graça. Mas se tu disseres castração química, as pessoas dizem, pá, isso vai contra a Constituição, isso é imoral. Mas se dizes tratamento com cross-sex hormones, parece uma coisa muito mais sofisticada, dita assim, já parece que é inclusão, que é respeito, que é tolerância. Sim, mas isso é a nova língua, não é? Que também mas não é o aborto, perceber o perigo das ideias e das palavras, Sim, exatamente. Então, Bernardo, completamente de acordo. E acho que passa perfeitamente esta ideia de que é uma coisa nova e porque é nova e porque quebra barreiras, percebes? Porque quebra limites, é de certeza uma coisa boa, porque implica progresso, e o progresso é bom por si só, não é? O progresso em si mesmo tem valor. Sim, uma ideia um bocado hegeliana, tal e qual. É? De síntese e antítese. Outra ideia que eu queria aqui também, que me pareceu interessante e que é muito presente no pensamento de Chesterton, é aqui uma crítica ao multiculturalismo descafeinado, chamamos-lhe assim, em que, isto aqui eu acho que é importante dizer, porque alguém que esteja a ouvir o nosso podcast e que possa não estar tão familiarizado com aquilo que nós defendemos habitualmente, pode achar, eles quase que parecem xenófobos ou qualquer coisa fubush que agora se põe no final de cada palavra. Parece que estamos aqui a criticar a imigração ou as culturas diferentes. Não é isso que se está aqui a ser criticado de forma nenhuma. Aqui o que se está a criticar é um multiculturalismo descafeinado, em que, em vez de haver uma afirmação das diferentes culturas que se enriquecem, não, há uma degradação de diferentes culturas que se misturam e resultam num vácuo cultural, não é? Em que todos respeitam todos, mas em que nenhum verdadeiramente defende o que quer que seja. O que faz com que... aos mortos, diz. O que faz com que surja precisamente uma cultura dominante, pseudo-tolerante, não é? Que depois também acaba por ocupar o lugar das culturas prévias, não é? Sabes o que eu estou a dizer? Ou seja, esse multiculturalismo descafeinado faz com que surja também uma cultura dominante, não é? Com um novo pensamento, com novas palavras, percebes o que eu estou a dizer? Exatamente, mas que já não é nenhuma cultura nem outra cultura. Acaba por ser uma síntese que não é respeitar nem valorizar nenhuma das duas, mas que é a destruição de ambas. Dá assim um género de um amorfo de multiculturalismo descafeinado, acho que é uma expressão feliz. E esta crítica aqui desta de ser morno é um elemento muito presente, esta crítica aos mornos
é um elemento muito presente em Chesterton, não é? Que valorizava as tradições, a cultura, o espírito, no fundo, aquilo que dá espírito, que dá alma a um povo. E este aqui é um elemento que eu acho que é muito presente em Chesterton, e neste livro eu acho que está absolutamente completamente, Bernardo. no Completamente. Chesterton, em livro do Apocalipse, diga-se de passagem também, Sim, já agora. a questão aqui dos mornos. E depois, outra analogia que eu achei engraçada, e prometo que me calo a seguir esta, foi, repara, que aqui como é que chama? O personagem principal, o herói da história, como tu chamaste, exatamente. Patrick Delroy. Que andava a alcoolizar uma nação inteira, não sei se foi esta expressão que tu estavas a dizer, mas que é engraçado, porque eu acho que também se pode ler isto de alcoolizar a nação inteira quase como alguém que está a devolver o espírito ao povo, ou devolver o espírito à nação, que levar a alegria, não é? Sim. Exatamente. E aqui em inglês até funciona bem, porque spirit, não é? Significa a vida, mas significa também o espírito, a alma da coisa. Sim. E portanto acho que também está aqui uma analogia feliz, que não sei se foi propositada ou não, mas que está engraçada. E são estas ideias aqui, Vasco, acho que aqui é muito interessante o livro. Olha, estas são coisas que me passaram pela cabeça, outras poderiam surgir. Mas olha, obrigado por teres apresentado este livro, que eu acho interessantíssimo. Não sei se queres concluir agora. Concluo, e obrigado também por esses teus apontamentos, que foram mais do que pertinentes, foram mesmo, como se diz em inglês, on the spot. Inglês não, alemão. Mas pronto, espero que no fim... Inglês não, alemão, on the spot. Espero que aqui terminando, espero que tenham vontade de comprar e de ler este livro. Recomendo, seja na versão portuguesa ou para quem conseguir também a versão inglesa. E pronto, quer dizer, seja naquilo que é o aspecto cómico ou o aspecto profético, não duvidem que é uma boa leitura. E pronto, eu ainda li pouco de Chesterton, mas ele parece ter de facto esta coisa muito boa, que é põe-nos a pensar com muita profundidade em temas muitíssimo importantes, mas sempre com esta capacidade de nos arrancar um sorriso ou uma boa gargalhada, não é? E no caso este livro, também com um copo de rum, ou de whisky, ou de cerveja na mão, não é? Também é simpático. Só aqui uma nota finalíssima, que é uma das particularidades desta obra de Chesterton, é a quantidade de canções sobre bebida e sobre estalagens que Chesterton escreveu e que as põe a ser cantadas pelo tal irlandês Patrick Delroy, não é? E inclusive se procurar no YouTube enfim, Songs from the Flying Inn de Chesterton, vão ver que inclusive houve um artista qualquer que pegou nestas canções todas e que as passou para música, assim aquela música pronto, assim meio folk, não é? Para quem gosta é divertido, mas de facto para discar seja a única fraqueza, ou uma das fraquezas da versão em português, é que perdemos depois eu fui ler um ou outro destes poemas, destas músicas em inglês, e de facto a leitura em inglês estes hinos, exatamente, à bebida são muito divertidos. E pronto, eu acho que nunca li Chesterton em inglês, que eu me lembro, acho que só li em português. Dizem que não é fácil. Mas quem lê, sim, diz que não é fácil por um lado, mas por outro lado diz que é de uma riqueza gigantesca, que ele escreve mesmo muito, muito bem. É preciso ter alguma cultura gramática, vocabulário sobretudo. É preciso ter alguma cultura para se compreender, claro. mas os nativos dizem que ele escreve extraordinariamente bem, e que nos consegue transmitir ideias, não só com o cómico, que nós conseguimos traduzir para português, não só com a história em si, que também se consegue traduzir para português, mas também com a forma como ele escreve. Sim, é um mestre da... É pena não... Um mestre da prosa, também é uma coisa que se perde. O mestre da prosa e do verso. Já agora, Bernardo, assim, antes mesmo da nossa frase final, que outros livros é que tens de Chesterton em casa para ler? Ui, eu pergunto. Olha, eu tenho o Padre Brown, acho eu tenho a minha mulher gosta inglês. Muito. Eu tenho, acho que é a edição, não sei se é da Penguin, não sei, da Wordsworth Classics, tenho os contos, ou uma seleção dos contos dele, do Father Brown. Para quem não sabe, é a versão detetive de Chesterton, é o Poirot ou o Sherlock Holmes do Chesterton, são os contos do Father Brown.
Eu não li, mas a minha mulher leu e gosta muito, recomenda muito. E Uhum. depois acho que tem também O Homem que Era Quinta-feira, Tens que eh, ler, pá. aquele do, como é que se chama? Eh, Os Disparates do Mundo. Também tem Também esse. quero ler, acho que nem sequer tenho cá em casa. Mas Eu sem empresto. dúvida. E a biografia de São Francisco também me parece interessante. Claro que eu Sim. teria de ir primeiro para a de São Tomás, que já li efetivamente e gostei, mas São Francisco também Pois é. parece bem, até porque ele se refere muito a São Francisco também na biografia de São Tomás. Ok. Pronto, eu comprei primeiro a de São Francisco, mas comprei a de São Tomás na última feira do livro, e já tenho cá, tenho também que atacar. Muito bem, pronto. Então, enfim, concluímos. Este foi mais um podcast Trivium. Não se esqueçam de colocar like e de subscrever e partilhar o nosso podcast. Tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Mas acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até uma próxima. Até a próxima.